Olá, povo de Deus, graça e paz. Eu sou o pastor Getúlio de Jesus e nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma palavra sobre a realidade do Brasil nos dias de hoje, principalmente do ponto de vista espiritual. Mas antes de compartilhar essa palavra, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, corra lá agora e se inscreva no meu canal. Não perca essa oportunidade de ser poderosamente abençoado, ok? E assistindo esse vídeo, deixe o seu like como gostei. Como eu já disse, quando você deixa o seu like, você impulsiona esse vídeo lá para cima para que outras pessoas possam assistir ou ter acesso mais fácil a esse vídeo. Então você que não se inscreveu, vá lá e se inscreva agora no meu canal do YouTube, Pastor Getúlio de Jesus, ok? Vai ser uma bênção ter você na minha casa no YouTube, tá bom? Bom, queridos, eu quero compartilhar com vocês a impressão que eu tenho tido sobre a realidade da Igreja do Senhor Jesus no Brasil nesses últimos tempos, né? Eu vou compartilhar com vocês por dois prismas. Eu quero olhar com você o que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, tá bom? Então me acompanhe, não deixe de assistir esse vídeo até o final, senão você fica só com a metade da palavra. Primeiro, queridos, a nossa batalha, ela é essencialmente espiritual. Você concorda comigo que o mundo espiritual ele tem a primazia, né? Derrotas e vitórias sucedem primeiro no mundo espiritual. Você vai ver isso na Bíblia, que toda batalha, toda guerra, ela tinha como antecessora uma realidade espiritual. Então se ganhava primeiro no mundo espiritual e depois se efetivava isso no mundo natural. Você vai ver lá quando Israel pelejava contra os amalequitas, enquanto Josué estava lá embaixo na batalha, no fight, Moisés estava lá em cima com a mão erguida. Você pode falar, poxa, pastor, mas o que é essa mão erguida? O que significava para a batalha lá embaixo? Não seria mais lucrativo se Moisés descesse do monte e fosse batalhar? Não. O que estava acontecendo ali era uma batalha essencialmente espiritual e deve-se dar com certeza a devida importância para isso. Pois quando Moisés cansava os seus braços e abaixando, Josué lá embaixo começava a perder a batalha. Então foi necessário a ajuda de dois auxiliares para manter as mãos de Moisés numa posição de intercessão, segurando o cajado, para que a vitória se efetuasse na batalha lá embaixo. Então, queridos, pode parecer bobeira para alguns, principalmente pessoas que costumam olhar algumas situações de forma natural, mas não era. A batalha ela é essencialmente espiritual. Homens que consultavam o Senhor antes de uma batalha. O rei Davi fazia bastante isso. Depois que ele é saqueado lá pelos amalequitas, ele pergunta ao Senhor se ele deve correr atrás do prejuízo. E Deus dá uma palavra para ele, ele vai atrás do prejuízo e tem a bênção, ele conquista tudo de volta, porque ele tem uma batalha que antecede esses atos naturais. Então a nossa batalha, a batalha da Igreja do Senhor Jesus no Brasil, ela é essencialmente espiritual. Com isso, antes de eu partir para o segundo tópico aqui, com isso eu não estou querendo dizer que nós devemos só orar, mas orar e jejuar é fundamental para se conquistar uma batalha no mundo espiritual. A nossa omissão na oração, a nossa omissão no jejum pela nossa nação, fez com que a gente pagasse um preço muito caro, não é verdade? Isso foi resultado, de fato, da nossa omissão no quesito orar e jejuar. Devemos fazer isso, e quando eu falo que é fundamental se usar armas espirituais, oração, jejum, eu quero incluir com isso também atos proféticos. Eu quero incluir com isso também liberar palavras de vitória, falar palavras de vitórias, né? Declarar a bênção. Bom, sobre isso, irmãos, a gente não precisa compartilhar muito, porque a igreja desses tempos, a igreja do Senhor Jesus tem bons
tem bons mestres nessa área, né? Nós temos pessoas que têm falado sobre batalhas espirituais e têm nos ajudado nisso, principalmente quando as armas são espirituais. Eu quero então falar sobre o segundo tópico, mas para o final eu quero te falar como efetivar esse segundo tópico. Queridos, política, né? Por muitos anos, você que está me ouvindo e assistindo esse vídeo agora, você deve se lembrar de alguém que estava na liderança da igreja ou de alguém que te antecedeu na fé que disse: política é coisa do diabo. Política é coisa suja e todo crente que entra na política acaba se corrompendo. Palavras têm poder. Nós estamos agora vivendo aquilo que nós semeamos, né? O Salomão fala algo interessante, ele diz: e do fruto dos vossos lábios se fartarão o vosso ventre. Quer dizer, você vai comer hoje o que você profetizou ontem. Você vai comer amanhã o que você está profetizando hoje. Então, nós hoje vemos uma política totalmente corrompida, exposta, evidente, ao resgate, é o que nós estamos tentando fazer, inclusive é a finalidade desse vídeo, né? Por que a política chegou nesse nível? Porque nós declaramos isso, como portadores da palavra, como portadores da mensagem, foi o que nós falamos: política é do diabo, política é suja, política é coisa de endemoniado, todo crente que entra lá cai. E foi isso que nós vimos, porque foi isso o que nós profetizamos. Mas bom, amados, nós estamos passando por um tempo agora de resgate e de redenção da política brasileira. Eu creio nisso e eu vou te falar até porque eu creio, vou usar a expressão do apóstolo Paulo, eu creio com as minhas entranhas. Eu creio que nós estamos passando por um tempo de resgate na política brasileira. Por quê? Porque para mim, o levante de Satanás é um sinal evidente de que um novo tempo de Deus está chegando para a nossa nação. Imagine comigo, na época de Juízes, principalmente ali na época de Gideão, quando estava chegando a época da colheita, os inimigos se amontoavam, se reuniam, se ajuntavam e batia contra Israel. O levante do diabo era, na época de Gideão, um sinal evidente de que estava prestes à colheita. E, infelizmente, os inimigos não vinham naquela época para roubar o povo hebreu. Eles vinham para debilitar. Eles traziam seus animais e todo o seu gado e colocava esses animais para pastar em toda a colheita do povo hebreu. E o capítulo 6 diz que por isso habitavam o povo hebreu nas cavernas e nas montanhas. Bom, amados, eu vejo esse levante como sendo um sinal de Deus para a nossa nação. Vamos lá, queridos. Continua comigo aqui, fica firme aí. Amados, você notou que os políticos viram o que a igreja do Senhor Jesus é capaz de fazer agora nessas nossas últimas eleições? Vocês notaram, irmãos, como nós elegemos um presidente com uma facilidade enorme? Pastores que até então aparentavam não ter nada em comum, se uniram e começaram e defenderam aí o nosso atual presidente? Pois é, amados, os políticos viram isso, o STF viu isso, governadores viram isso. O que está acontecendo então, queridos? Nós estamos tendo sim uma perseguição política. Não é a mentalidade de um cara adoecido pelo conspiracionismo, não. Nós estamos sofrendo uma perseguição sim, essa perseguição está vindo das altas autarquias do nosso governo. Por quê? Estão com medo, irmãos, estão com medo. Eles viram como nós, e aí eu vou sair do corpo místico de Cristo para falar como nós evangélicos elegemos um presidente. E esse presidente também viu o nosso poder a ponto de pedir oração e de tentar nos manter perto. Eles precisam enfraquecer a igreja. Politicamente, eles têm que enfraquecer a igreja, porque eles viram o poder do voto evangélico. Eles viram o poder do seu voto. Eu estou dizendo algo para você, entenda bem. Isso é
espiritual também. Isso não é só político. Isso, o que eu estou falando com você não é só política. Isto é espiritual. Eles viram que nós somos capazes de fazer. E por isso eles estão tentando caçar a nossa liberdade. Ok? Mas isso aí a gente trata outro dia. Eu só quero compartilhar uma palavra com você sobre esse aspecto político. Amados, está chegando as eleições para vereadores, para prefeitos. Está chegando as eleições, né? Precisamos orar ao Senhor por dois motivos. Em quem nós vamos votar? É uma pergunta que você precisa fazer, né? Ouça o Espírito Santo. O Espírito Santo tem pessoas lá e ele vai conduzir você a votar nessas pessoas. Não é simplesmente o pastor que vai dar um parecer, não sou contra. Eu acho que pastores devem dar parecer, às vezes não o nome de um candidato, mas pelo menos o perfil de um candidato que você possa colocar nele o seu voto, não é verdade? Mas, irmãos, ore ao Senhor, meu Deus, eu tenho o poder do voto, traz a pessoa na minha mente para que eu vote nessa pessoa. Essa para mim é fundamental. A segunda postura dentro dessa guerra que eu falo que é de caráter político seria: onde estão os candidatos, os homens de Deus? Está na hora da Igreja Evangélica Brasileira começar a formar homens de Deus para a política. Nós formamos homens de Deus para o pastorado, para os ministérios, vamos pegar assim, espirituais, mas esquecemos de formar empresários e políticos, homens que têm os princípios do reino no coração, homens que têm intimidade com Deus e que têm visão de conquista política e empresarial. Está na hora da igreja começar a formar homens que possam entrar na política e tomar a política, redimir a política, limpar a política e usar a política em favor do reino em todas as suas esferas. Esse é o meu convite para você. Talvez você que está me ouvindo sempre teve no seu coração um desejo de se envolver com a política, mas você tinha medo. Por quê? Toda vez que você ouvia alguém falar da política, era coisa do diabo. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, se você tem um desejo de ser um político, isso foi um sonho que Deus plantou no seu coração. Não deixe preconceitos supérfluos, superficiais matar o sonho de Deus no seu coração. Se você tem um chamado para a política, mostre a cara mesmo, meu irmão. Não tenha vergonha de dizer que você faz parte do projeto de Deus para a redenção da política no Brasil, no nosso país, ok? Igreja do Senhor Jesus, me ouça, cuidado com os paraquedistas, cuidado com aqueles que estão chegando agora, mostrando a cara agora e nunca apareceram no cenário político, você não conhece ele na sua igreja, esse cara nunca se prontificou para nada no ministério, nunca foi útil para o seu pastor, nunca foi útil para a sua igreja e agora está aí dizendo que quer seu voto. Se liga nesses caras, ok? É melhor você votar em pessoas confiáveis, pessoas que, eu não estou falando que essa pessoa não vai cair, eu não estou falando que essa pessoa é incorruptível, né? Ela não vai se corromper, mas pelo menos você vai ter acesso à cobrança. Essa pessoa que sempre esteve aí do seu lado, na sua igreja, às vezes é um líder de célula, às vezes é um diácono, é um obreiro na igreja, que sempre esteve aí, você conhece a alma dessa pessoa, ela é uma pessoa transparente e agora ela está entrando na política. Vote nela. Cuidado, porque os paraquedistas começam a cair agora, dizendo que vai fazer isso, que vai fazer aquilo e depois somem de novo. Do mesmo jeito que apareceram, eles vão embora, né? Eles caem de paraquedas e são arrebatados depois que ganham as eleições. Cuidado também com candidatos que vão votar contra o governo. Você elegeu um presidente, agora vote em pessoas que pelo menos está prometendo apoiar nosso presidente, né, irmãos? Porque o cara quer fazer as coisas lá em cima e aqui embaixo ele enfrenta um prefeito endemoniado, vereadores endemoniados, deputados endemoniados, não é fácil, tá certo? Priorize os da família da fé. Mais uma vez eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que esses caras, eles são incorruptíveis, não. Alguns vão cair e você já deve ter tido essa experiência.
triste experiência, né? Mas você deve ter tido essa experiência. Mas não é por isso que nós vamos abandonar a política. A política do Brasil vai glorificar o Senhor Jesus. Votem em homens que você conhece. Votem em homens que você conhece. Você sabe bem o que é isso, porque você vive dentro de uma igreja que é uma comunidade. Tá bom? Esse é o meu conselho. Bastante oração. Esse é o meu conselho, bastante oração, bastante jejum, cuidado, muito cuidado, tá bom? Use o óleo que Deus te deu para ungir reis e sacerdotes, mas unge esse óleo com a direção do Senhor. Deus te abençoe, continue em oração, muito breve nós vamos ver um Brasil totalmente diferente do que desse que nós vivemos, principalmente o pessoal aí de 40, 50 anos, né? Nossos filhos viverão num país muito melhor por causa do nosso voto e da nossa oração, do nosso envolvimento nessa sociedade. Deus te abençoe, um beijo no coração e fiquem com Deus. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o seu like. Deus te abençoe ricamente.